por exemplo, a minha estante, quando eu fiz o meu escritório, eu nunca tinha pensado em gravar vídeos. Então ela fica na minha frente, ela não fica nas minhas costas, então não aparece. Bem-vindos, sócios, sócias, sócias e sei lá, bem-vindo, galera da Sociedade Literária. Mais um episódio desses que a gente vem aqui para falar com vocês com o coraçãozinho cheio de amor, porque tem tanta coisa boa nesse programa hoje, gente. Esse é o podcast literário mais surtado, com certeza. Eu não sei se era mais surtado, mas com certeza as meninas que ficam aqui ó, por trás desses microfones são as mais surtadas. Eu sou a Dre, do Dre Literária, e tô hoje animadíssima, porque a gente vai ter uma conversa, gente. Que delícia de conversa, que delícia de programa. Olá, eu sou a Gabi, eu sou da página Creme Castigo e eu sou uma leitora apaixonada por aviões. Não, eu não curto romances com objetos sencientes, mas em breve vocês vão entender de onde veio essa paixão pela aviação, porque hoje a nossa convidada especial é mestre em livros com aviões. Oi, gente, eu sou a Paty, do Literapati. Mais uma vez neste nosso podcast, que eu não li ainda nada da autora. Desculpa por isso. Serei melhor. Prometo ser melhor, gente. Mas é porque é isso. Na ordem da minha TBR, não existe ordem, entendeu? E aí eu acabo fazendo merdas tipo essa. Mas não desistam de mim, eu estou melhor. Veja, meu Kindle me ajudou. E antes de começar, né, já vou dar o recado, que é para vocês terem que curtir, comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal, comentar no Spotify. Aqui no YouTube, vocês precisam ir comentando conforme a gente vai conversando. É tipo uma troca de ideia. Então a gente fala alguma coisa, você já, Paty, bem. Gabi, isso aí, entendeu? Vocês vão conversando com a gente, tá? Senão o Kindle de vocês vai tudo explodir e os livros vão ficar amarelos e podres e colar. Desculpa, é assim que funciona. Então é isso, beleza? Conto com vocês com engajamento. Minha moral hoje, gente, eu tô assim, não tô nem com meu filtro, vocês estão vendo? Porque o meu máximo hoje é meu mínimo. Então eu espero que vocês sejam legais comigo. Eu adoro que no podcast a Paty traz livros que eu nunca li e eu trago as autoras que a Paty não leu. Eu acho que é muito equilibrado, é uma troca muito justa aqui. Então tá tudo certo. Então vocês já perceberam? Oi? Bem, né? É por isso que a gente se dá muito bem. Aí a gente vai trocando e essa amizade vai se fortalecendo. Amigas, bate aí. Bem, então, pessoal, hoje vocês perceberam que a gente tem uma convidada especial. Ela é uma autora incrível, que é muito eclética. Ela transita entre Dark Academia, monstros sensuais, bruxas com muita personalidade. Se você precisa de uma autora que vai te deixar sempre na pontinha da cadeira, porque ela sempre tem novidade, é hoje a nossa convidada. Ela é pesquisadora, roteirista, ela tem mentorias de escrita, então você, ouvinte, que está pensando, queria escrever um livro, sua oportunidade é hoje para conhecer o trabalho dela. E uma autora maravilhosa, não prende-se a um gênero só. A gente recebe hoje nesse programinha Carol Façanha, que está com a gente. Gente, é ela, maravilhosa. Ela é a autora da A Hora da Serpente, Sonhos de Fumaça e Bruxa de Prata, que, se eu não me engano, aí arrebentou no Exploda Seu Kindle. Fiquei sabendo que foi sucesso. Ela é criadora e da estrutura da Vítima ao Monstro, que a gente vai querer destrinchar por aqui. E eu acabei de ler recentemente um livro mais novinho, que eu acho, que é A Ilha das Nuvens Cadentes, que ela também adentrou o universo dos deuses. Gente, olha aí. Então, hoje quem está com a gente, Carol, se apresenta, mostra seu livrinho. Oi, pessoal, tudo bem? Como eu expliquei para as meninas, obrigada, muito obrigada por terem me chamado. Como eu acabei de me mudar para apartamento novo, tô cheia de caixas aqui, então não tô com todos os meus livros aqui para mostrar, mas eu achei esses dois, esse é o último lançamento, Ilha das Nuvens Cadentes, que é uma releitura de mitologia grega que saiu pela Flive, e a gente vai ter de novo na Bienal de Pernambuco, mas depois a gente conversa sobre isso, que é uma coisa especial. E o Ciborgues Rebeldes Sonham com a Morte, que foi o livro que eu lancei no ano passado pela Patois. Ele venceu o Prêmio Voz, por isso que ele foi publicado pela Patois e agora ele está concorrendo aos prêmios esse ano. Então a gente está aí aguardando algumas respostas interessantes. Ele é uma distopia feminista. Então são gêneros completamente diferentes do Hora da Serpente e do Bruxa de Prata, que já seriam
romantasias, que nem a blusinha lá da Gabi. Romantasy, amei. Me apresentando, eu sou gateira, me casei esse ano com meu melhor amigo, que tá comigo já há uns 5 anos. A gente tem 4 gatos, 4 frajolas. As pessoas falam, nossa, mas por que são todos frajolas? E eu não sei o que aconteceu com o universo, mas só chegou frajola pra gente. Então acabou que nós temos 4 frajolas. Não foi uma coisa assim, só entra frajola nessa casa, não. Aconteceu. E além disso, né, uma coisa que talvez nem todo mundo saiba, que além de escrever, eu fiz toda uma jornada acadêmica na literatura, e dentro dessa jornada acadêmica, que eu passei pelo mestrado e pelo doutorado, eu criei uma estrutura narrativa chamada Da Vítima ao Monstro, e que, tentando apresentar de uma forma rápida, é uma jornada do herói para personagens monstruosos que sobrevivem para contar a própria história. Mas aí a gente não entende monstruosa como necessariamente tem garras, necessariamente, sabe? A gente entende essa monstruosidade num local mais metafórico. São pessoas que fazem o que precisam fazer para sobreviver. Ou seja, muitas mocinhas de romantasia fazem isso, né? Eu amei essa metáfora. É surreal, e né, a Gabi e a Paty trabalham na área de editoras, então elas você vem desse mercado. Eu sou aqui a cota de anônimos, assim, de civil, que não é desse rolê, mas eu acho que eu tenho aprendido tanto, porque tem isso, né? Quando a gente começa a ver a história, ela não se constrói ali, olha, alguém sentou e tem uma ideia. Existe toda também uma construção, uma forma de escrever, uma forma de pensar essa jornada desse herói. E a gente tem muito essa heroína que vem de um lugar de não sei se aceitar, mas tem esse lado obscuro da essência da heroína, que acho muito interessante saber que que vocês, autores, pensam nessa construção. Maravilhoso. Mas eu acho que a gente pode começar do começo, então, Carol. Conta pra gente quando que a escrita entrou na sua vida. Se você sempre quis ser escritora, se foi uma coisa tipo, não, eu quero ler essa história, ela tá na minha cabeça. Como que foi esse processo de você começar a escrever? Então, sendo muito sincera, gente, começou com um livro que me acompanhou desde a infância. É um livro hoje bem complexo da gente falar, é uma saga de livros, na verdade. São 7. Eu gosto que quando eu começar a contar, todo mundo já vai entender. E eu escrevia muito fanfic de Dramione. Eu amava escrever fanfic. E eu lembro que eu escrevi uma fanfic da Dramione que eu tinha um pavor eterno que alguém soubesse que eu escrevi ela, porque ela simplesmente se chamava Síndrome de Estocolmo. Então, assim, Dramione, o que vem aí? Uma pessoa claramente sem experiência de vida o suficiente para falar sobre aquilo que estava falando. Mas aí depois eu me sinto assim, na verdade, até aliviada, porque depois veio Manacled, veio The Auction, que agora também virou livro. Tem vários fanfics de Dramione que estão virando livros agora, né? O Manacled está vindo pela Intrínseca com outro nome, eu acho que é Alchemize. Aí o The Auction, não sei o que, da Flor de Lis, não é uma coisa assim? Que é uma capa lindíssima, que eu acho que foi na Harlequin, que está sendo lançado, e tem um outro também que está sendo lançado, é isso, né? E outro que está sendo lançado também, Dramione. Então, assim, eu me sinto acompanhada, sabe? Bem acompanhada de várias pessoas que escreviam Dramione, amavam. Acho que eu comecei aí com o Enemies to Lovers. Só que era engraçado que na época, eu sou uma millennial, então na época a gente não tinha tanta internet, computador, uma coisa muito rápida assim. Então a gente eu escrevia num caderno, que era um caderno azul. As primeiras fanfics que eu escrevi se chamava Academia de Magia. Super original, eu sei. Mas era sobre tipo, Hogwarts foi banida e aí eles tiveram que ir para uma outra academia de magia, que era uma academia subterrânea. Tinham coisas igualmente problemáticas, hoje eu vejo, né? Tipo, umas coisas muito bizarras que eu escrevia lá. Graças a Deus, ninguém consegue achar essa academia de magia. O síndrome vocês até conseguem. Nós não procurem. É um pedido da autora. Mas, enfim, eu gostava muito de escrever no meu caderno e eu pensava... Oi? Eu já ia procurar no Google agora, tipo, preciso ler, agora não vou, tô pedindo. A Síndrome de Estocolmo, se vocês quiserem ler, tipo, eu até penso em relançar como uma fanfic profissional, digamos, uma fanfic mais trabalhada agora e que possa criar um público bacana, porque eu acho que não é tão afastado do que eu escrevo. E o Síndrome de Estocolmo tinha uma premissa interessante, porque era o seguinte, então passaram anos da guerra e tal, e aí todos os principais tiveram que se encontrar na ala de mistérios onde eles trabalham, investigando profecias. E aí tem uma nova profecia, que é a profecia imperdoável, em que tem 3 pessoas que precisam abrigar essas profecias. Um nascido trouxa, um mestiço e um
Sangue puro. E aí ter todo mundo lá, menos o Rony, porque o Rony morreu na guerra por motivos misteriosos, fazendo o Harry se afastar e se tornar melhor amigo do Draco, depois de anos afastado. Então, e aí o Draco é o torturador da equipe. Cara, tem muitas coisas que eu acho, assim, muito gostosinhas pra quem gosta de Dramione, entendeu? Eu amava e eu dificultei muito a minha vida pra escrever essa fanfic, porque eu queria fazer POV, né, ponto de vista, POV. E aí o que eu fazia? Eu fazia, cada capítulo tinha um nome, tinha o adjetivo negativo de um personagem. Então começava com coração de pedra, ou coração de gelo, que era o Harry, porque ele tinha se fechado e tal. E aí todos os povos tinham uma ordem específica. E eu acho que era Harry, Gina, Hermione, Draco, e depois os originais. E eu não podia sair dessa ordem. E toda vez que era o personagem, tipo, do Harry, o Harry não tinha ponto de vista, porque ele era o tema. Tipo, o tema era como ele tinha sido o Coração de Pedra. Tem um que é assassina, quando a Hermione assassina alguém, ela é assassina. Aí tem um sádico, que é do Draco, porque ele é o torturador. Então eu fazia isso e foi... tipo assim, por que eu fiz isso na minha vida? Por que eu me dificultei tanto, sabe? Tipo, porque o plot tinha que seguir de um modo que não ficasse forçado ser o ponto de vista de cada um. Só que, podem ler, mas assim, não criem expectativas. Eu tinha, tipo, 17 anos, não sabia o que eu estava fazendo. E aí, foi só uma coisa muito engraçada que aconteceu com esse livro. Eu parei, ele não acabou, livro não, essa fanfic, ela era muito grande, fanfiqueira, né? Tipo, 15 mil palavras num capítulo, uma coisa absurda. Só que teve uma vez que eu fui viajar com a minha mãe pro Havaí, e aí eu escrevia no iTouch, né? Porque era iTouch que eu tinha. E eu escrevia tudo naquele bloco de notas bizarramente, eu escrevia muito. Aí um dia eu fui pra praia, coloquei uma garrafinha de água, ele e uma bolsa. Quando eu cheguei na praia para continuar a escrever, a água tinha estourado. E eu não tinha um backup dessas 15 mil palavras do último capítulo. E aí, mano, aí essa história mais doida aconteceu. Eu comprei um balde, coloquei arroz, enfiei aquele negócio, tipo, sabe, orando pra aquela parada nascer. Eis que do nada começa a tocar Dancing Queen, do ABBA. Aí eu pego e falei, meu Deus, renasceu, eu vou conseguir recuperar a história. E ele morre depois. Eu não entendi o que foram aqueles 15 segundos de Dancing Queen. E aí eu desisti, porque eu não queria Sabe o que eu acho? Aquela história da melhora antes da morte, existe toda uma teoria de que as pessoas melhoram antes de morrer, então foi o que aconteceu. A melhora, tipo, uma melhora musical, que tocar um ABBA. Amei. Pois é, eu perdi a história sim. Tinha muita gente lendo na época, era uma fanfic bem popular de Dramione, e assim, se vocês forem ver, você tem que entender uma fanfic super popular na época e tal. Só que, mano, eu não conseguia escrever 15 mil palavras, até porque na minha cabeça não ia ser tão bom quanto aquilo que eu tinha escrito. E aí, agora eu sou viciada em trabalhar no Docs, Google Docs, e me mandar tudo que eu faço. Acabei um capítulo, tem uma história que eu tô escrevendo há 10 anos. Aí, cara, tô editando agora, né? Toda vez que eu acabo, eu vou lá. História, tipo, V52, sabe? Mas, tipo, tô sempre mandando pra não perder. Deus salve o Google Docs, gente. É isso. Mas, enfim, não sei se eu te respondi, se você já liam Dramione, pode falar, Gabi. Não, eu achei ótimo que você... Ai, gente, não leio, eu tenho vergonha. Aí corta pra autora contando a maior estrutura narrativa super engajada, e a gente assim, ó, nossa, que história incrível. Isso não é para ler. Mas a execução dela não está boa, entendeu? Por isso que eu queria relançar, porque eu acho que ela tem como fazer uma coisa que Manacult fez, que The Auction fez, já que é pegar muita gente. Eu quero falar com algumas, por exemplo, a Beatriz Paduleto ama, tem a Anica ama, tem muita gente que adora fanfic Dramione, daria super para divulgar e até apresentar minhas obras originais para esse público, porque não é muito diferente, né? Da minha cabeça não surgiu isso, não é uma coisa diferente Hora da Serpente, eu estava até escrevendo ao mesmo tempo Hora da Serpente, as versões iniciais. Mas a execução é um pouco ruim, então cuidado, gente, porque muita calma com a porcelana. Mas eu acho que é um assunto super hype, que é isso que você falou, tá vindo, poxa, acho que na verdade, eu nunca fui muito da fanfic, eu tenho um pouco de ranço de fanfic. Então era uma coisa que eu ficava, juro por Deus, assim, sei lá, a minha irmã mais nova ficava falando, tipo, não, tem uma fanfic aqui, porque na época que a minha irmã começou a ler mais fanfic, assim, e a minha irmã é 10 anos mais nova que eu, né? E ela lia muito fanfic do Jacob e da Renesmee, que o povo queria saber, né, como é que foi, não sei o quê. E eu sempre tive muito ranço, porque eu falei assim, eu quero ler a autora, não sei o quê. Só que aí eu tive que pagar a bosta da minha língua, porque eu simplesmente sou apaixonada por Manacled. Eu fiquei obcecada por Manacled.
E eu fui ler para falar mal, porque eu ficava tipo, não é possível, Dramione, quem pensou nisso, entendeu? Que porra é essa? Não sei o quê. Aí eu li e hoje em dia eu penso, mas ela não devia ter ficado com o Rony mesmo. Ela, tipo, nasceu pro Draco. E eu sou muito apaixonada por Monacled. E aí meio que me abriu, assim, um pouco para ler. Mas por enquanto, eu diria que eu sou só do Dramione mesmo. Porque, por exemplo, a tal da fanfic que originou a hipótese do amor, eu lembro que eu comecei a ler e falei, nossa, que bosta. Mas acho que é porque eu não gosto de Star Wars. Talvez seja isso. Fica aí. E fanfic de celebridade eu acho que é diferente. Eu não sei te explicar. Eu acho que é muito diferente. Tipo, quem gosta de fanfic de celebridade nem sempre gosta dessas fanfics que vêm de uma saga com muito mundo e vice-versa, porque eu sinto que é outro universo, sabe? E muda muito, né? São, tipo... Mas enfim, eu também não gosto de Hong Kong, né? Então, a maioria dessas fanfics acabam virando Hong Kong. E eu realmente não sou a pessoa do Hong Kong, como todos sabemos. Fico constrangida, fico chateada de estar lendo aquilo e fico, não quero. Agora, bota eu pra ler o Dark, entendeu? Zed Middles. Leio tranquilamente. Você gosta de fanfic de Jogos Vorazes? Vocês já leram alguma? Também não. Eu também tinha uma, que era o quê? Os Jogos Vorazes dos filhos e netos lá da galera da capital. Aí a neta do Snow vai para os Jogos Vorazes e o tutor dela é o Pita. E aí, por que que eu quis fazer Pita e ela serem um casal? Não sei, mas eu quis fazer isso. Então, assim, eu tinha muitas ideias de fanfic, que hoje em dia eu até penso em voltar. Não sei se seria legal o Pita e a neta do Snow, eu acho meio complicado, mas na minha cabeça, naquela época, fazia todo sentido. Que é a cabeça da fanfiqueira, né? Na nossa cabeça tudo faz sentido. Olha, se te consola, eu super leria. Estou aqui pelo caos. Não, mas então, já pega esse gancho para trazer outra pergunta. Você já trouxe a série de 7 livros, já falou de Jogos Vorazes, então a gente queria saber quais foram as suas grandes inspirações, as suas autoras que te moldaram seu estilo, que te fizeram pensar, eu quero fazer isso. Assim, infelizmente eu não posso dizer que eu não fui inspirada pela autora de 7 livros, assim, no que diz construção de mundo, a questão de, tipo, um mundo muito hostil, mas que tem uma esperança ali, que tem essa sensação de lar, né? Infelizmente, é muito triste tudo que aconteceu, porque eu lembro que tinha muita gente que tinha essa sensação de lar e ainda tem um pouco tirada desse universo. Mas, obviamente, ela não foi a única pessoa. Eu lembro que, assim, eu divido tanto quando eu estava no colégio, quando eu fui para a universidade, e aí eu acho que já estou adiantando a pergunta de como que é estar na universidade, fazer pós-graduação, doutorado, mestrado me ajuda, mas eu aprendi muita coisa no mestrado de autoras que eu nunca pensei em conhecer. Tipo, Clarice Lispector eu já conhecia, mas aí eu conheci mais a fundo. Eu conheci a Catherine Mansfield, a Anne Carson. Então, tem muitas, a Virginia Woolf, que são autoras que trabalham com a linguagem de uma forma que eu nunca vi trabalhar. E isso foi bacana para mim, porque eu pensei, poxa, eu gosto muito de literatura de gênero, de literatura fantástica, sempre amei, mas será que eu não posso trazer um pouco da literatura, da escrita lírica aqui, de forma que não seja impossível do leitor entender, mas eu consigo trazer um pouco de subjetividade feminina, porque eu acho que também me incomodava, eram alguns livros, às vezes, que eu achava em que a personagem feminina podia ser trocada por uma torta de limão, tipo, ela não tinha subjetividade, e eu ficava, puta que pariu, não sei se podemos falar palavrão, mas eu ficava, caramba, carambola, gente, a tradução, né, momento dublagem, carambolas, poxa, cadê a subjetividade dessa personagem? E, por outro lado, eu amava muito distopias, gente, eu acho que todas as distopias você pode imaginar, eu li aquele Desconectados ou Desligados, que era uma menina que tinha que ir para outra cidade, não sei se vocês lembram, não foi muito conhecida, eu li Feios, eu li 16, eu li Jogos Vorazes, Divergente, e aí agora tá fugindo várias outras, mas muitas outras, tipo aquele Nível 16, que é um filme de baixo orçamento, que também é uma distopia feminista, eu acho que Boulevard Hills, que foi um filme baixo orçamento que ninguém conhece, que Emma Roberts fez, que também é uma distopia feminista, Rainha Vermelha, eu já falei, cara, mas muitas distopias. Delirium, que eu gostava, tinha uma que eu amava, que era Matched, é uma que a menina tá saindo de uma bola verde, alguém conhece? Destino? Que as Mas pessoas... eu li uma que eu quero te indicar, se você leu já. Mas não tem grandes personagens femininas, mas foi uma das... É uma distopia que eu gostei muito porque ela me tirou do meu lugar comum. Chama Nós Somos a Cidade, o 1, e o segundo é Nós Fazemos o Mundo. Sim, da Jamieson, né?
Não, peraí, deixa eu ver o nome do cara. É um cara. Não, é um cara. Não, então eu que tô confundindo aqui. Porque tem um que eu peguei da Jameson. Não é Nós Somos a Cidade. Deixa eu ver qual é o nome. Jameson, sim, é ela mesma. É uma mulher? Ah. Cara. Não, nossa, é uma mulher que é negra, americana que, tipo, ela quebrou o recorde lá ganhando o Hugo Awards 3 vezes seguidas na trilogia dela, que foi o do Terra Partida. E ela é tão, assim, vocal sobre as coisas que ela defende, que uma vez eu vi da Masterclass dela, aquele cursos que tem mais, né, que o Dan Brown faz, as coisas, os outros, né, muita gente famosa faz, e ela falava que ela estava dando orientações para as pessoas que têm, tipo, um posicionamento muito forte para não mostrar onde a pessoa tá, para não ter risco de morrer. Basicamente isso, assim, de tanto que acho que agora deve estar ainda mais difícil, justamente porque ela acaba mexendo um pouco com o mercado, né? Porque no mercado que ainda é muito dominado por homens brancos, é uma mulher negra que tem um posicionamento fortíssimo, super premiada, conseguiu muitas coisas com as obras dela, enfim, mas eu vou ler, porque eu tenho aqui, eu já tinha lido Terra Partida, mas não esse. Eu vou aproveitar o gancho que você falou, já que você já adiantou sobre a questão da parte acadêmica, o quanto isso foi propulsor para a sua carreira. E aí, por coincidência, você falou de um tema sobre essa questão das mulheres, e aí hoje eu vi um post, eu não me lembro se foi na revista Trip ou se foi na TPM, foi uma dessas duas revistas que era tipo uma pesquisa em que eles perguntavam sobre as autoras mulheres que as pessoas lembravam. E aí, porque obviamente, assim, dos livros mais falados de autores, não vêm mulheres. Sim, tipo, era uma pesquisa de não sei quantos nomes, só vieram 5 mulheres. Que aí ficou lá para, tipo, Clarice Lispector, coisas do gênero, e assim, de autor contemporâneo foi a Colleen Hoover, que foi a única autora mulher que as pessoas lembravam. Então, assim, eu te pedi para falar um pouquinho sobre como é que você entende também, até como que o mercado, como você ter estudado sobre o universo literário também te trouxe esse entendimento do porquê que a gente tem ainda essa dificuldade em ter as autoras mulheres no lugar de destaque, e se isso tem uma relação com o fato de que a gente tem muito do romance, e aí o romance sempre tirado como literatura e não sendo considerado uma obra de excelência. Tem uma coisa que a Ellie Hazelwood falou, eu acho que eu tinha visto na newsletter dela, que era sobre por que o romance não deveria ficar se justificando como gênero relevante, já que ele é um responsável por gerar tanto dinheiro no mercado. Eu achei isso bem interessante. Tipo, é um posicionamento possível, eu não estou dizendo que não, nem criticando a Ellie, e nem dizendo que não é relevante a gente se posicionar e, tipo, levantar essa bola. Mas isso também me lembrou uma vez uma pergunta que o Lucas, que é o editor da Five, fez para mim no prêmio de Odisseia do ano passado, numa mesa, que ele falou assim, o que eu achava sobre a questão do prêmio Jabuti ter categoria de ficção literária e de entretenimento. E o que eu falei meio que tem a ver com o que a Hazelwood está falando, que tem a ver com o que eu estou trazendo aqui, que é o seguinte, que é a sua pergunta, Andressa, que é o seguinte, eu, hoje em dia, não estou nas mesas que definem a categoria do Jabuti. Ficção literária, você vai ter literatura de entretenimento. Eu também não estou na casa das pessoas que decidem dizer que eu leio literatura de verdade, não literatura de menina e não sei o quê. E aí, o que eu fico pensando? A minha energia é bastante limitada. Eu consigo escrever as minhas histórias e assim, olhe lá, que às vezes se colocar mais uma coisinha, nem isso, entendeu? Se colocar muita mentorada para atender no mês, não vou conseguir editar tanto, ou se acontecer outra coisa, ou se tiver prazo, ou se tiver evento, ou se um gato meu, um gato de ficar doente de não conseguir editar esse livro, entendeu? Então, o que eu fico pensando? Eu não estou sentada na mesa que vai decidir algumas questões. E nem tenho poder e controle disso. Então eu prefiro pegar a minha energia e colocar só naquilo que importa no momento, assim, trocar com as pessoas que estão dispostas a conversar comigo, tipo, que é o que a gente está fazendo aqui, escrever os meus livros, divulgar os meus livros, editar os meus livros, ir para eventos. Tá vendo como é cansativo? Tem muita coisa para fazer, mentorar pessoas que estão dispostas a aprender comigo e trocar com elas e aprender com elas, aprender com outras autoras, por exemplo, o último livro eu vou mandar para leitura crítica com a Cláudia Lemes, que é uma pessoa que eu super admiro, tá me ajudando muito a trabalhar esse livro, que eu já estou há muito tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu meio que estou um pouco mais pendendo agora para o que a Ellie Hazelwood falou, que é o seguinte, poxa,
é uma droga mesmo, que esses discursos existam, que tenha segregação da literatura, ou que tenham, enfim, alguns movimentos que a gente nem sempre julga justos, né? E que com certeza é legado aí de uma cultura que tende a privilegiar o masculino, o racional, o economicamente mais viável imediatamente, né? Então acho que isso a gente tem um legado muito, muito antigo e violento, sabe? Tipo, desde tipo, o momento que você fala não seja mulherzinha, que a gente coloca a mulher no local ruim, como se local do sentimento ruim, e é uma sociedade que também não se coloca responsável pelos danos que esse comportamento causam. Por exemplo, índices altíssimos de suicídio masculino, que nunca conseguem revelar as suas próprias emoções, ou que, tipo, dependem sempre da mulher que tá lá com eles para tratar como babá emocional, por exemplo. Entende? Então, assim, eu não espero muito dessa sociedade, ou de ramos dessa sociedade que não estão dispostos a olhar para si. E nem para sua própria subjetividade. Aí eu volto para a questão do lirismo, porque eu acredito no lirismo dentro da minha literatura. Eu acho que o lirismo é uma forma de você expor a alma e a subjetividade daquelas personagens, e até dos personagens, que às vezes eu tenho POV masculino, de um modo em que a gente saia de um local mecanicista, sabe? Então, o que eu posso fazer é, cara, vamos mergulhar na subjetividade dessa personagem, tipo, dessa pilota que tá nessa sociedade, né, nesse livro da Academia, nessa sociedade de pilotos que nunca tem pilota, porque nunca tem pilota, o que será que tá acontecendo? Ou vamos mergulhar nessa noiva que vai lá pro reino das cobras, vai até se aliar com um híbrido serpente de cauda de 3 metros, mas a sociedade continua muito machista, e vai ter uma, inclusive, que vai seduzir, vai enganar o rei das cobras, que eu amo, que é ali, que ela vai lá e engana o eu mais gosto. Inclusive, o livro que eu tô ouvindo, né, que eu falei com vocês, o 3 Promessas Vazias, eu falei com a minha amiga, eu falei, gente, eu adoro esse plot dela tá enganando o príncipe, gente, amei. Mas por que ela tá enganando? Né, tipo aquela coisa, exército de captus, é uma coisa que eu coloquei aqui no livro Cyborg Chapéu de Sonho com a Morte. Ele vai imaginar o feminicídio no futuro em que os homens não só matam as mulheres, eles matam as mulheres, pegam o cérebro dessas mulheres, colocam no robô, e aí essas mulheres se tornam propriedade deles, e elas não podem morrer. Por isso que é Cyborg Chapéu de Sonho com a Morte. Então é um nível de feminicídio muito selvagem. E aí o major, que é o cara que comanda essa operação, ele fica frustrado porque essas mulheres não cedem, eles ainda têm uma subjetividade, mesmo quando elas viram esses robôs, mas ele não consegue subjugar o cérebro delas, e ele chama ela de exército de captus. Mas por que a gente tem que ser um exército de captus? Por que a traição, a mentira ou as outras formas de sobreviver, trazendo um pouco da vítima ao monstro, às vezes são as nossas únicas armas? E eu acho que quando a gente mostra a subjetividade dessas mulheres, que muitas fantasia traem, enganam. Poxa, vocês leram, algumas eu sei que leram Quarta Asa, né? A própria Violet, ela tem que usar. Vou dar um spoiler agora. Ela tem que usar aí umas tramóias aí pra não morrer lá no ringue, né? Ela já usa umas tramóias, aí o Shaden vem e fala, ó, super respeito a sua tramóia, respeito aí o clima, mas nem sempre essa tramóia vai dar certo, você vai ter que aprender a lutar mesmo. Então, assim, não sei se eu te respondi, acho que fui Não, respondeu, foi ótima. Eu quero fazer um acréscimo de 50 centavos, porque eu estou vendo aqui como leitora, que eu acho que tudo que você trouxe foi uma coisa que ficou muito evidente em Sonhos de Fumaça, que aqui eu explico minha introdução, que é essa diesel punk, que é um gênero que eu não conhecia antes de você me apresentar, um Dark Academia, em que eles são pilotos, são aviões, e eu fiquei assim, apaixonadíssima por esse universo. Toda a questão feminina dela, não é bem um spoiler, mas a relação dela com o professor e ela entendendo a posição dela dentro daquele universo, eu ficava assim, gente, que genial. É por isso que eu vivo te enchendo o saco para você escrever um calhamaço, que eu leria aquilo. Eu quero muito. Gabi, como eu quero fazer um calhamaço desse livro. Nossa, ele é muito incrível. Eu recomendo toda vez que alguém pede é algo que me lembre Quartasa. Sim, porque tem essa protagonista forte, inteligente, que tá ali, ó, naquele meio acadêmico, e ela tem que vencer num meio super machista, super da força, super selvagem, e ela tem que ser super racional. Então, Sonhos de Fumaça, para mim, trouxe todos esses pontos. Eu acho que ali foi uma obra incrível para abordar essa questão do feminino. Maravilhoso. Tem uma pessoa que é Ava Reid, é não binária, que ela fez o estudo sobre afogamento, não sei se vocês conhecem, ela também lançou Lady Macbeth, que agora tá na Record, e agora lançou Inamorata, lançou muito livro. Aqui eu acho que quem pega ela é a Record,
E é uma pessoa que acho que estudo sobre afogamento também trabalha um pouco isso. Então, quem gosta desse tipo de narrativa vai gostar. E eu acho que é uma pessoa que trabalha muito essa questão também, tipo, do quanto você ganha e quanto você perde quando você é mulher nessa sociedade. Porque tem pessoas que falam, mas você tem alguns privilégios se você tá com uma pessoa X, ou se você é considerada porque alguém quer dormir com você, sei lá. Porque tem muito papo sobre pretty privilege ou sobre outras coisas, locais que as mulheres conseguem ocupar. Mas eu acho que a gente nem sempre pensa que esses locais não são gratuitos. E elas estão sempre possíveis de serem substituídas quando elas perdem o valor da juventude. Teve uma parada que aconteceu comigo, assim, conforme hoje eu tô com 32 anos e tal, e eu ainda pareço um pouco mais nova do que eu sou. Mas eu lembro que teve uma virada na chave, assim, pra mim, que foi quando eu percebi que algumas coisas que eu conseguia era por causa da minha juventude e não por causa da minha pessoa. Eu acho que você só começa a perceber que a sua juventude é uma mercadoria quando você passa a usar dela de uma maneira tão direta. Sabe? Não sei se como mulheres faz sentido. E quando a gente também coloca sempre personagens mais novos. E eu coloco uma personagem nova, então não é uma crítica a quem tá fazendo personagens novos, não tem problema nenhum, não é um ataque a você, alguma escritora que esteja ouvindo. Mas eu acho que muitas vezes seria legal, e eu gostaria muito de ter mais tempo para desenvolver o Sonhos de Fumaça nisso, da gente dividir, assim, o que é a protagonista recebendo coisas por causa dela, por causa das atitudes dela, por causa das virtudes dela, das características, das habilidades, do esforço dela, e o que é algum homem dando isso porque ele está interessado nela. Sabe, isso me incomoda um pouco de ser trabalhado. Eu sei que muitas vezes é um pouco indissociável, né? Um pouco isso, porque a vida vai e aí a pessoa com que ela tá abriu as portas. Vai fazer o quê? A Violet vai fazer o quê? Vai matar o Shaden pra não ficar com o Shaden. O Shaden é um fucking príncipe, mas, sabe, tem todas essas questões. E eu adoro Quarta-Asa, mas é uma coisa que eu acho que a gente só percebe quando a gente sai de um local da juventude em que você é uma menina de 18 anos com um cara de 30 que fala que você é muito madura para sua idade e você acha isso muito legal. Só que tem um momento que você sai desse local e você começa a tirar a lente cor-de-rosa. E eu acho que eu queria muito fazer isso no Sonhos de Fumaça, meio que eu ainda quero. E tipo, de realmente se perguntar assim, tá, mas por que você, homem de 100 anos, ou né, personagem masculino de 300 anos, você está comigo. E assim, é um sabor. Eu adoro, assim, personagem que tá se envolvendo, aí chega a menina de 17 anos, né, tem aquele meme, a personagem de 17 anos meio burra, vencendo um mistério que os caras de 300 anos nunca conseguiram e falando, espera, é o amor. Vocês já viram esse TikTok disso? É muito bom. Eu sei que tem um sabor, e eu sou muito grata às pessoas que fizeram isso antes, porque hoje a gente só consegue dialogar porque essas pessoas existiram. E essas obras existiram. Mas eu meio que gostaria de pensar nisso, até pra gente ver personagens femininas que têm outras idades, que têm outras jornadas, que também podem ser, sabe, isso também pode gerar desejo. Será que só a juventude gera desejo? Será que só mulheres muito inexperientes geram desejo? Será que é a inexperiência da mulher que está gerando desejo? Então, sei lá, tem várias questões ainda que eu não tenho essas respostas. É muito interessante você trazer isso, Carol, porque acho que é diferente. Você e a Gabi são mais de uma geração mais similar, Gabi 29, você 32. Eu e a Paty, a gente já é 10 anos, eu tô 10 anos a mais que você aqui neste planetinha. Então, eu com 42, vou observando também uma distância do rolê para mim. Porque, assim, eu ainda vejo, vez ou outra, uma personagem que tem 30, uma personagem que tem 32, mas uma personagem de 40, de 50, o único lugar que me cabe é o da mãe, da personagem, no geral. E aí eu acho isso muito louco, porque a gente também está entrando numa nova... Porque a minha opinião é que a gente acaba refletindo, talvez, no espectro de sociedade em que a juventude cabia ali até uma determinada idade. Só que hoje a gente vive um outro rompante social em que as mulheres de 40 anos... elas parecem mais jovens, as mulheres de 50 também são mais jovens, de 60. Então, assim, existe uma outra construção social que, na minha percepção como leitora, e pode ser também uma dor muito pessoal, de que os livros não... Na verdade, não são só os livros. Tem uma entrevista maravilhosa com a... Esqueci o nome dela, aquela atriz que fez o Diabo Veste Prada. Eu estava lembrando, Anne Hathaway. Não, a Meryl Streep. A Meryl Streep. A Meryl Streep, que ela está dando entrevista para um talk show inglês, e aí eles falam assim, ela falou que quando eu cheguei aos 40 anos, ela falou que ela, naquele ano ela recebeu 4 propostas para ela ser uma bruxa em histórias. Então ela falou assim, então Hollywood estava dizendo para ela
qual papel cabia para ela. E ela não aceitou nenhuma, porque ela disse, não, eu não aceito este lugar que vocês querem me colocar. E eu acho que também fica aí para todo mundo que escreve, para a gente refletir sobre isso, se também não vale a gente começar a pensar que existe toda uma outra construção social, existe um outro momento da mulher, e que eu acho que a gente ainda não consegue trazer isso para os livros. Eu ainda acho que a gente fica como se a aventura é da menina de 20. A aventura, o desafio é para a menina de 20. A mulher de 30, não que seja uma menina, porque já é uma mulher, mas assim, a jovem de 20, a mulher de 30, a mulher de 40, ela não está mais aqui, ela não cabe, ela não cabe mais papel nenhum, e eu acho isso muito crônico, para falar a verdade. Acho que é como se fosse algo constante. Mas, enfim, só para trazer isso, era só meus centavos de contribuição, mudando de pato para ganso. O que eu achei legal na construção do teu trabalho, Carol, assim, observando um pouco do teu portfólio, dos livros que você oferece, quando eu fui escolher, falei, a gente vai gravar com a Carol, e a Gabi sempre falava, não, Sonho de Fumaça é maravilhoso, Sonho de Fumaça é maravilhoso. Eu falei, tá, mas a Gabi já leu Sonho de Fumaça, eu vou ler uma outra coisa. Aí eu comecei a ler vários, assim, eu falei, cara, aí eu vi, tipo, realmente, universos mais diferentes. Então, tipo, Dark Academy é dieselpunk, né, que vocês falaram, eu tô tentando aqui, romantasia, monster romance, e aí eu achei um de deuses, eu falei, nossa, reconto, eu falei, vou ler esse aqui, aí eu escolhi para ler esse reconto, mas eu queria entender assim, o que te guia para essa pluralidade mesmo, assim, quando você pensa na escolha dessa história, esses mundos, tipo, o que aparece primeiro para você decidir, tipo, você realmente fala, eu não quero ter um modelo só, eu quero explorar tudo. Qual que é a tua pegada, assim, nesse universo louco? É engraçado que você já me travou, só vou falar uma coisa da Anne Hathaway, que eu lembro que um dos primeiros filmes que eu vi que é baseado num livro, né, Uma Ideia de Você, que é uma mulher de 42 anos, se não me engano, que é a Anne Hathaway, que se envolve com um astro de rock ou pop, que é mais novo, e ela não pode ficar com ele. E, gente, isso meio que o efeito Anne Hathaway, né, que tipo assim, agora, né, parece que assim, nossa, gente, mulheres de 42 anos não são múmias, parece que assim, nossa, que isso, né? É uma fanfic, olha. É uma fanfic do Harry Styles. Gente, as fanfics, meu Deus. Eu tô tanto sem tempo, mas eu tô falando, gente, compromisso público, eu vou olhar para as minhas fanfics com muito carinho. Eu só vou esperar algumas coisas que tem que sair, eu vou olhar com mais carinho, porque é até o momento da gente celebrar as fanfics, porque eu lembro que teve um momento que eu tinha vergonha delas, sabe? Aquela frase do C.S. Lewis, tipo, um dia você vai ficar mais velha a ponto de você voltar a contos de fadas, que você não vai achar isso infantil. É tipo isso que tá acontecendo comigo com as fanfics. É tipo, antes eu tinha... Não, eu nem falava das fanfics, eu nem ia estar falando das fanfics aqui. Hoje eu me sinto tão mais em paz dessa parte minha, que escrevia fanfics e que tinha tantas ideias diferentes com as fanfics, e aí trazendo um pouco disso. Eu sempre tive muitas ideias de histórias, e aí eu vi um podcast que se chama The Plot Twist, que é da autora de Rainha Vermelha, Victoria Aveyard, e o autor de A Escola do Bem e do Mal, que fizeram esse podcast. Aí eles fizeram um último que eu tava ouvindo agora quando eu fui para um evento, que eu tava ouvindo no ônibus, assim, para não passar mal, eu fiquei ouvindo. E eles falavam sobre pretty privilege de autores. Se autores podem ter pretty privilege, que seria o privilégio da beleza e tal, basicamente, se você um autor se coloca de uma forma que é atraente para a sociedade no momento, será que ele tem privilégio? Será que ele passa na frente e tal, etc. E eles estavam falando que sim, etc., e que eles, tipo, a Victoria Aveyard falou, nossa, eu fico até meio assim, sem graça de falar disso, porque eu sei que eu sou uma pessoa que tem sobrepeso e fico manejando essa questão de ter sobrepeso, mas ainda assim, tipo, ter a minha autoestima e aprendi a me maquiar e a fazer cabelo por causa disso, porque eu tinha que estar em eventos e eu tinha que me sentir bem. Mas aí eles foram para um lado, que é o lado que eu quero trazer, que eu achei muito, muito legal, que é o lado, assim, foi o autor que começou a trazer esse debate, que ele falou que é polêmico, mas ao mesmo tempo é verdadeiro. E eu achei isso muito legal, tanto que eu mandei para uma amiga minha, que é uma autora de fantasia que vocês certamente conhecem, a gente volta e meia tem essas conversas off-topic, e eu lembrei para ela que eu falei assim, eu não vou falar isso publicamente nunca, mas eu tô te mandando para você ver a gente conversar, e aí eu tô quebrando isso, porque agora eu tô falando aqui, que é a Carol Quevato. Aí volta e meia a gente conversa sobre essas questões, que foi, ele falou assim, eu fui um autor que, né, ele tem família na Índia e tal, e ele cresceu nos Estados Unidos, então ele sofreu muito bullying. E o que ele falou que é polêmico, mas é verdadeiro, é que ele acredita que quando ele vê um autor
tipo, que sempre foi muito adequado aos padrões, ele meio que tem uma certa desconfiança. Por quê? Porque ele acredita que uma certa inadequação ao mundo é necessário para formar essa gama, essa amálgama de ideias, de histórias, que é quando o mundo é um local inóspito para você, você tem que recorrer à imaginação. E de que ele acredita que se ele não tivesse tido essa inadequação, essas situações de que ele não era aceito no colégio, a Victoria Verdi falou, nossa, é verdade, isso também aconteceu comigo, ele acredita que sem a inadequação, se o mundo está muito legal para você, você pode, assim, viver no mundo 24/7, tá super tranquilo, você é celebrado no colégio, você não passa por bullying, nem isolamento, nem alguma situação que eu acho que aqui também pode ser uma questão mais social, econômica, você não tem muito esse puxão de você ir para a imaginação e criar coisas. E aí, o que eu acho? Eu acho que pelo fato de eu sofrer inadequações quando eu estava crescendo, eu sofri bullying no colégio, inicialmente, por uma questão, assim, de várias coisas, né? Todo mundo sofreu bullying de alguma maneira, então eu também tive minha cota de bullying. Eu acho que essa inadequação me ajudou a criar histórias, porque como a realidade não era um local sempre legal para mim, às vezes era inóspito, eu tinha que criar imaginações em que a realidade era mais legal, ela era mais, sabe, tinha mais aventura, eu poderia ter um local onde eu pertencia, por isso que me causa tanta dor a questão da saga de 7 livros, porque era um local que eu sentia, nossa, você pertence a esse local, é sobre você pertencer, é sobre você ter amigos, é sobre você ser quem você é, como a coisa virou outra coisa, né, mas enfim, então, eu acho que nasce da inadequação, que daí você vai, eu acho que a sua mente perante a dor, ela se torna tipo um cristal que vai para vários prismas diferentes e vai refratando tudo que você pode entender como experiência. Então, tudo que você vem. Tipo, eu adorava a mitologia grega, então acho que acabou que alguma coisa eu retive da mitologia grega. Alguma coisa, eu gostava de Witch. E até hoje eu acho que eu tenho a ideia dos híbridos cobra por causa daquele personagem no Witch, das revistas. Vocês sabem, lembram que tinha um híbrido cobra lá, que é o... Não é amigo não, né? Mas ele é soldado do vilão. Do Phoebus, eu acho que o nome dele é Caleb. É Caleb ou é Cedric? É Cedric, eu acho. Então eu acho que a inadequação, de certo modo, quando eu cresci, e ser solitária, tipo, ser filha única, me ajudou a criar muita coisa. A maioria das histórias que eu tô publicando hoje, eu tenho essas ideias desde que eu tinha 15, 17, 18 anos. Eu tenho poucas ideias novas. Eu tinha, tipo, 30 ideias que eu tô agora executando, porque a execução da história demora muito tempo. Então, acho que vem da inadequação. E quando eu converso com outras autoras, eu ainda não peguei a resposta da Carol Kvato, mas depois, quem sabe, vocês conversem com ela, talvez ela também tenha uma resposta sobre a questão da inadequação. Eu acho que na inadequação, você pode gerar muita coisa boa, e depois, esse local de pertencimento que você teve que criar por si mesmo para você se acolher, você cria, coloca no mundo e serve de pertencimento e acolhimento para outras pessoas. Então, eu acho isso bonito. E eu acho que se eu não tivesse sido uma criança meio infeliz, eu não teria escrito tanto, provavelmente. Que incrível, gente. Acho que isso faz muito sentido, inclusive, para a gente que lê fantasia adulta, quando você vai falar que lê esse determinado gênero que as pessoas entendem como se... mas isso aí não é livro de adulto. Você, né, como se você não tivesse crescido e continuasse. Toda vez que eu vou falar assim, eu amo ler. Que legal, você gosta de ler? Eu falo, nossa, adoro. O que você lê? Eu falo, fantasia. Eu percebo a cara da pessoa desfazendo, assim, um lugar que ela tinha me colocado de intelectualidade, por ser leitora, se desfazendo para um lugar quase de síndrome de Peter Pan, como se eu não tivesse amadurecido, e por isso que eu continuo nesse gênero. E aí o que eu acho é que vem com o adulto, essa morte da criatividade. Aparentemente, quando a gente chega à fase adulta, a gente precisa matar essa criança que fica dentro da gente, essa criatividade, e aí entrar para uma caixinha que querem nos colocar numa prateleira de adultos funcionais. E isso não é legal, porque eu acho que isso se torna uma dor de muitos autores, músicos, até porque essa fase vai pedindo essa coisa. Ai, que coisa louca. Gente, o papo com a Carol ficou tão bom, que a gente vai dividir ele e semana que vem vocês veem o resto, porque tá muito legal. Muito legal. E porque a gente achou que vocês não iam aguentar 2 horas de episódio. Então, semana que vem, a segunda parte do papo com a Carol Façanha. Tchau!